Olá, meu nome é Guilherme Luiz e eu vou explicar agora um pouco sobre superesfriamento da cadeira de transformação de fase, tá? Primeiramente, quero me expor aqui as bases dessa minha explicação, que são as próprias explicações do professor Linedo na cadeira de transformação de fase, e dois livros-textos. Primeiro, Princípios de Ciência dos Materiais, do Van Vleck, e Transformações de Fases em Materiais Metálicos, do Rezende Gomes, tá? Os dois contêm explicação sobre nucleação e, consequentemente, superesfriamento. Então, eu pude me basear por esses dois materiais, tá? Primeiramente, vamos iniciar o estudo através de interfaces entre fases. E logo após, a gente entra em nucleação e, consequentemente, em superesfriamento, tá? Interfaces entre fases. O que isso nos diz? A gente vai estudar o contato entre duas fases diferentes, ou mais fases, mas vamos até aqui a somente duas fases. E serão elas sólido e líquido, para termos algo mais definido aqui e seguimos na explicação com esse exemplo, ok? Então, o que a análise entre o contato entre o sólido e líquido pode nos trazer? Vamos supor que temos um material que está na temperatura de fusão, consequentemente temos fase sólida e líquida dentro desse material, tá? E logicamente vamos ter várias superfícies de contato entre essas duas fases. Se a gente analisar a energia molecular, as energias de ligação do sólido e as energias de ligação do líquido, a gente pode notar uma diferença grande da intensidade. Enquanto o sólido tem suas ligações bem mais fortes, né, e sua estrutura bem mais consistente, o líquido já tem ligações mais fracas e logo o material fica mais amorfo, né? Então, por exemplo, se a gente tem esse exemplo aqui, imagina que temos uma parte do sólido desse material que a gente está trabalhando e em volta a gente tem líquido, ok? Então, essa superfície que está rabiscada aqui será a superfície de contato entre essas duas fases. E o que ela pode nos dizer? Bom, a energia que vai ter nessa superfície vai ser como se fosse a mistura entre a energia molecular do líquido e do sólido. Só que lógico que não é bem dividido isso, dependendo de vários fatores, como tipo de material, pressão, vários fatores vão variar, né, em quanto de energia cada fase vai doar para essa superfície, ok? Mas vamos dizer que é a mistura entre essas duas energias, ok? Então chamamos ela de energia superficial e vamos representar ela pelo símbolo Y ali. Como é que podemos representar, né, essa energia superficial de maneira matemática? A gente viu que a energia livre de Gibbs é definida pelo fator de volume multiplicado pela variação de pressão, mais a entropia vezes a variação de temperatura. A gente sabe que isso aqui é a definição de energia livre de Gibbs lá para o físico-química, certo? Só que agora no sistema a gente tem um outro tipo de energia, que é a energia superficial. Então acrescentamos esse outro fator aqui, que é a energia superficial vezes a variação da área de superfície que essa energia vai atuar. Então, no caso de um cubo, consideramos que a aresta é x, a área superficial vai ser x ao quadrado vezes 6, que é a quantidade de faces do cubo, certo? Então, multiplicado pela energia de superfície. Ok. Mas por que essa área está variando? Porque acontece um fenômeno na natureza em que a energia livre de Gibbs, como já se sabe, ela tende a zerar, tende ao equilíbrio. Então, consideramos que, por exemplo, esse sistema que a gente está analisando está com a temperatura e pressão constante, não está variando nenhum desses termos. Logo, a gente pode anular esses dois fatores aqui, certo? Então, temos somente a energia superficial vezes essa variação da superfície, da área da superfície. Por que essa área vai variar? Porque essa energia livre de Gibbs agora ela tem que ter algum meio para ficar zerada, porque nós ainda temos a energia superficial. Logicamente não vai ser totalmente zerada, mas ela vai tentar diminuir ao máximo, né? Se zerar ao máximo. Então, essa forma geométrica, que logicamente na natureza não vai ser um cubo,
mas ela vai se alterar ao máximo para ficar parecida com a esfera. Por que uma esfera? Porque a esfera tem uma área superficial menor comparada a essas formas geométricas em relação ao seu volume interno, certo? O que vai facilitar com essa energia livre de Gibbs, faça zerar e, logicamente, esse sistema venha ao equilíbrio. Então, sabemos agora que se deixarmos, por exemplo, um determinado material a pressão constante e, por exemplo, a temperatura de fusão nesse material, pelo menos algumas microestruturas lá dentro vão tender a essa forma geométrica, que é a esfera, para melhor tender ao equilíbrio esse sistema, ok? Então isso vai ser essencial para o nosso estudo em nucleação. Ok, estudaremos agora nucleação. Nucleação, ela é o que podemos definir ela de transformação de fase, mas é como o material vai reagir, entendeu? É a formação dessas novas fases desse material, o surgimento dos primeiros grãos, né, dos núcleos, é isso do que a nucleação trata. E ela tem dois tipos, tem a heterogênea e a homogênea. A heterogênea é a mais comum na natureza, porém ela é lidada com interferência de vários outros fatores externos ao sistema. Nucleação homogênea sem interferência nenhuma, vamos dizer assim. O material se transformando somente da forma mais pura ou mais teórica possível, certo? Então ela é válida para nós estudarmos, né, teoricamente, esses fenômenos, certo? Então vamos ater a nucleação homogênea para esse estudo. Como a nucleação homogênea ela é representada, né, matematicamente? Através da variação da energia livre de Gibbs da nucleação homogênea, nós temos que a área superficial vezes a energia superficial mais o volume, né, desse material, dessa microestrutura que a gente está analisando, vezes a variação da energia livre de Gibbs dessas duas fases, vai resultar nessa energia livre de Gibbs do sistema homogêneo, ok? Então, a variação das energias das fases, como está escrito aqui, a energia livre de Gibbs do sólido menos a do líquido, o volume da superfície, no caso, como a gente viu, que esse nosso material, né, essa nossa microestrutura, ela vai ter o formato esférico, né? A gente aprendeu por quê. Então, ela é definida como 4/3 de πr ao cubo, que é o volume da esfera. E a área dessa esfera, ela é representada por 4πr ao quadrado, certo? Então, como é que vai ficar a nossa fórmula? Isso é importante. Isso é importante para a nossa análise de superresfriamento, certo? Porque agora vejamos que o nosso material, nossa microestrutura, ela vai estar em função do raio. Então, dependendo do tamanho dela, a energia livre de Gibbs pode aumentar ou diminuir. E isso é interessante. Vamos ver por quê. Temos agora que a energia livre de Gibbs é definida por 4πr ao quadrado vezes a energia superficial do sólido ao líquido, mais 4/3 de πr ao cubo, vezes a variação energia livre de Gibbs das duas fases, ok? Isso a gente pode calcular separadamente. Então, temos agora que a energia do sistema está definida em função do raio. Isso é muito importante. Ok, agora fazendo a observação. Essa energia livre de Gibbs aqui das diferentes fases, ela vai ser sempre negativa, porque a energia livre de Gibbs do sólido é sempre menor do que a do líquido, certo? Então, admitimos que a energia livre de Gibbs das diferentes fases é sempre menor do que zero, certo? Então, esse termo aqui, ele vai diminuir esse outro termo aqui. E falando matematicamente, se a gente analisar o valor desse raio aqui, ele pode ter uma influência, né, claro, no valor de Gibbs aqui, no valor final de Gibbs. E podemos observar
que nesse termo aqui, o raio está ao quadrado, enquanto o outro está ao cubo. Então, dependendo do valor desse raio que esse grão vai ter quando ele surgir, ele pode fazer com que essa energia livre de Gibbs aqui aumente. E isso não é errado, mas é contra o que a natureza quer, que é tender ao equilíbrio. Ou seja, levar a energia livre de Gibbs ao zero. Então, isso é um erro que acontece na natureza. Só que esse erro precisa ser consertado. Essa energia livre de Gibbs aqui ela não pode ficar aumentando, senão isso causa uma desordem na microestrutura, certo? Então vamos analisar agora graficamente essa nossa forma aqui para vermos em que ponto esse raio vai causar essa desordem ou não vai causar essa desordem, certo? Pronto, vamos analisar agora a nossa forma, que nós achamos anteriormente, graficamente. Então, nós temos esse gráfico aqui, que responde aquela fórmula, ou seja, a energia livre de Gibbs em função do raio, como eu tinha falado. Vamos analisar. Nós temos três curvas aqui. Essa primeira, ascendente aqui, é a área da superfície vezes a energia superficial, que é esse nosso primeiro termo, lá da nossa função. Essa outra curva que cai aqui é o volume vezes a energia das fases, energia livre de Gibbs, certo? E essa do meio vai ser a resultante dessas duas. Então, quando essas estiverem atuando dentro da nossa função, vai se formar essa resultante aqui, que é uma curva que em um momento ascende e depois ela cai bruscamente. E por que ela sobe e cai? Porque em um determinado momento ela começa a cair. Por que tem um raio definido aqui? Esse raio a gente chama de raio crítico. Por que ele existe aqui? Como eu falei, em função do raio, a energia livre de Gibbs pode talvez aumentar. E isso é contra o que a natureza quer. Então, para que nossa energia livre de Gibbs volte a diminuir, né, volte a atender ao equilíbrio, surge o superresfriamento. Como assim? Se um grão surge aleatoriamente, pode ser que ele surja com um raio menor do que esse nosso raio crítico aqui, ok? Ele tende a se dissolver e se formar um núcleo, certo? Só que, se ele tem um raio menor que o raio crítico, ele vai fazer com que a energia livre de Gibbs aumente. Aumentando a energia livre de Gibbs, esse nosso grão não consegue se desenvolver e chegar a um núcleo. Então isso cria uma desordem, certo? Então como é que a gente conserta essa desordem? Não causa, na verdade, essa desordem. A natureza própria põe o superresfriamento em ação. Então cai-se a temperatura de fusão bruscamente, fazendo com que a energia livre de Gibbs volte a atender ao equilíbrio. Então se por um lado nós temos o raio crítico fazendo com que a energia livre de Gibbs aumente e tenda à desordem, a natureza cai a temperatura bruscamente para fazer com que essa energia livre de Gibbs volte a tender ao zero, ou seja, tender ao equilíbrio. Então é uma compensação que a própria natureza faz. Enquanto ela cria um erro, né, ela própria corrige esse erro com essa compensação. Então no fim, nossa energia livre de Gibbs ela volta a tender ao zero, volta ao equilíbrio. Então assim nós temos explicado o que é o superresfriamento. É uma correção da dimensão do grão que é criado em uma transformação de fase.